visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Querido Deus, a Tua palavra continua tão eficaz, tão poderosa. Se o presidente, Senhor, fala algo, aquilo gera um efeito no país inteiro, Senhor. Se um delegado, se um juiz bate o martelo e fala algo, aquilo tem um peso naturalmente em questões desta terra. E o Senhor falou essas coisas que aqui estão. E isso passará os céus e a terra, mas elas continuarão tendo um grande poder. E nós queremos crer nisso, lembrando que Deus, que o Senhor é simples. O Senhor se revela em simplicidade. E quando nós tentamos achar o Senhor em grandes coisas, nós passamos por cima, porque o Senhor está nas coisas simples. Ajuda-nos nessa noite, enquanto falamos, meditamos na palavra, que nossos corações possam absorver, alimentar com aquilo que vamos ouvir, que o Senhor entregou ao profeta e o profeta entregou para a sua noiva. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderes assentar. Eu estava ali na minha cadeira pensando assim: Deus tem compromisso. Grave bem isso no seu coração. Deus tem compromisso conosco. Amém. Quando ele disse assim: não se preocupe com o que há vez de comer ou de vestir, olhe para as aves dos céus, não plantam, não colhem, e não falta para eles coisa alguma. Ele quis dizer para nós: eu tenho compromisso com vocês, né? E Deus se agrada tanto quando nós também temos compromisso com Ele. Fico tão feliz de ver os irmãos chegando antes do horário, como todos vêm ao altar, oram. Vocês não sabem quanto isso alegra o coração da gente. Os irmãos se dedicando na música, os hinos. Eu sempre tenho dito assim, irmãos, para Deus, tudo que nós vamos fazer, nós temos um preço a pagar. Você olha às vezes lá em Goiânia, em outros tabernáculos que tem cultos, você olha aquele coral bonito cantando, você não imagina que às vezes tem gente que perde hora de serviço, cancela coisas e tanta coisa para estar naquele compromisso com Deus. Agora, isso não é feito para o pastor Joaquim, não é feito para o pastor Mauro, não é feito para o pastor Adil, não é feito para... Isso tem que ser feito para Jesus. Quando a gente faz isso nesse bom espírito, não, hoje tem culto, então eu estou ali no meu posto de dever, isso é gostoso. Bem sabendo que quando você está numa escala de trabalho, ou precisa estar no trabalho, por um motivo justo, que acontece, já aconteceu muitas vezes com a gente, você está lá no seu posto de dever e você está em espírito no culto e você recebe aquela bênção do culto. É diferente, né, de um relaxo, da pessoa que não tem responsabilidade, né? Então isso é muito bom. Deus tem compromisso conosco
E que bom que nós temos compromisso com Deus também, né? Nós vamos começar no 142. Hoje começamos o assunto sobre paciência. Paciência. Estamos já no 5º degrau dessa estatura. Vamos começar falando sobre a paciência. Às vezes é o que está nos faltando, né? Bastante. Nós vamos ver que vamos ser muito ajudados com isso. Vamos observar então. Depois destas coisas, em 5º lugar, queremos acrescentar paciência à nossa fé. Se temos fé, a mesma fé obra a paciência. Está vendo? A mesma fé obra a paciência. Tiago 1, verso 3. Agora, a paciência é o passo seguinte na construção dessa estatura. Você sabe que Deus, preste bem atenção nisso. Você sabe que Deus tem o material mais fino no seu edifício. Deus tem o seu material mais fino em seu edifício. O que o profeta está querendo dizer com este tipo aqui? A noiva, corpo chamado noiva de Jesus Cristo, é feita de um material fino. Assim como um homem que é bem financeiramente vai construir um prédio, ele não pega de tijolo podre, ele não pega cimento vencido, ele não pega tinta vencida, ele não compra azulejo de terceira, vai botar ponta com ponta, uma ponta fica para cima, a outra ponta. Ele quer um produto que seja de primeira. E o corpo de Jesus, a noiva, vai ser formada de cristãos de qualidade. Amém. O que é cristão de qualidade? Não é, eu gosto de lembrar disso. Cristã de qualidade não é só a roupa, não é só o cabelo, não é só o salto. Cristão de qualidade não é só gravata, terno, vir à igreja. Cristão de qualidade é a nossa condição de espírito. É se nós voltar um pouquinho aqui, nós temos que observar. Será que nós temos a temperança dessa fineza? Será que nós temos a virtude, como nós lemos aqui? Será que nós temos essa fé? Porque se nós não tivermos, não é o material fino para o edifício. Nós temos que lembrar, orar, meditar e pensar nessas coisas. Deus está construindo algo com material fino em seu edifício. Cristão de qualidade, né? Às vezes não tem dom de louvor, não tem dom de pregar, não tem dom de falar língua, não tem dom de tocar, não tem praticamente um dom assim que apareça, mas é um cristão de qualidade. Você sabia que é muito mais fácil uma pessoa que tem um dom se enroscar do que aquele que não tem? Às vezes um homem que tem o dom de pregar, é muito mais fácil ele se enroscar na jornada do que um irmão que não usa o púlpito, não sabe pregar, não sabe falar. Quem canta, quem toca. Às vezes
uma cantora, um cantor, fica com ciúme do outro, tenta atrapalhar o outro, sempre o seu hino deve ser bom, do outro não deve, corre o risco de ocorrer atrapalhos na jornada. Então nós temos que pensar nisso. Qual é a minha qualidade de espírito? Tenho eu ciúmes? Tenho eu, o que tenho eu no meu espírito? Porque ninguém está vendo o que está debaixo da minha camisa, caso que está debaixo da sua camisa. Mas Deus está vendo o nosso espírito nu. Deus sabe o que está lá dentro do nosso espírito. Ele sabe se nós somos temperamental, se nós não temos paciência. Ele sabe que nós ainda temos a língua ainda muito afiada. Ele sabe. Ele e nós também. Então nós deveríamos pensar nisso. Eu não vou fazer parte do corpo chamado noiva se eu não tiver uma qualidade de espírito conforme a palavra. Agora, nós, com uma palavra tão poderosa como essa, tão abençoada como essa, temos potencial para receber a temperança, a paciência, e vocês vão ver que quanto mais sobe, mais a pirâmide vai se estreitando, a ponto de mais, aqui no final da mensagem, o profeta disse que lá na ponta da pirâmide, ela ficou que nem uma ponta de uma agulha. Isso quer dizer o quê? Que poucos vão passar por ali. Tem que querer mesmo, tem que lutar contra si próprio. Vai ter que ter paciência. Nós vamos ver, isso aqui é sério, é de nós pensar bastante nisso. Às vezes a gente descansa, né? Como a denominação descansa assim, eu já estou numa igreja. Às vezes nós corremos esse risco também, né? De descansar. Não, eu já sou da mensagem, né? Então vamos observar isso. Continuando. Vê você quão pequenos somos? Pode ver onde estamos? Temos glórias, gritos e demais coisas por causa da nossa fé. Mas quando chegamos a estas coisas, Deus não pode edificar-nos na forma da estatura, não nos pode formar, porque faltamos tanto nessas outras coisas. Não tem paciência, não tem temperança. Ele não pode formar sua igreja assim. Aí nós devíamos preocupar um pouco. Porque pensar assim, será que Deus vai colocar um membro nesse corpo chamado noiva, um membro que não tem paciência? Não tem paciência de nada, qualquer coisinha explode. Tem paciência, um negocinho, se foi a paciência. A temperança e a paciência, elas andam muito juntas. E é uma era tão difícil para se ter essas duas coisas, temperança e paciência. Mas o Espírito Santo vem para nos dar essas coisas. Como é bom alguém dizer assim para a gente: pastor, estava conversando com a irmã fulana, mas que espírito que aquela irmã tem, uma pessoa dócil, fala só coisas boas, calma. Os seus assuntos são assuntos que dá vontade de a gente ficar conversando com ela um tempo. Não é assim, começa a conversar, já entra o nome de alguém, já entra problema, já entra queixas e já entra coisas ali. Essa é a qualidade do Espírito, não só as irmãs, nós irmãos também. Lembra que nós falamos domingo?
Deus falava lá no jardim do Éden com Adão e Eva, o que será que eles conversavam? Não tinha nenhum problema. Eles, com certeza eles batiam um papo, vamos dizer assim, só falando daquela beleza que era ali, que harmonia. Agora, nós reunimos, às vezes, uma e duas, está o nome de alguém envolvido, está queixa, está murmuração, e daqui a pouco aquela atmosfera amarga, aquela coisa. E o Espírito Santo, ele está gemendo, irmãos. Ele está desejoso de batizar nós mesmo do corpo de Cristo. Só que ele está sofrendo. Ele está sofrendo porque nós ouve, lê, vai para casa assistir pregações e tantas coisas, e quando vê estamos na mesma coisa, no mesmo jeito, na mesma coisa. Parece que há uma amnésia. Saímos ali, perguntar, quem foi falar lá no culto hoje? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Absorvemos alguma coisa mesmo? Estamos conseguindo absorver? Você está conseguindo puxar, atrair a virtude? Eu preciso de paciência. Eu preciso de temperança. E quando algo acontece lá na nossa casa, nós lembrar assim, mas eu preciso ser um homem mais controlado. Eu preciso ser exemplo. Eu preciso. Meu Deus, se cada um pensasse assim e lutasse, como que seria mais fácil para o Espírito Santo trabalhar conosco? É verdade. 143. Paciência com quem? Que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter, a primeira coisa, devemos ter paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então você terá paciência genuína, porque sabendo que a prova de vossa fé obra paciência. Você vai orar hoje e você vai pedir algo a Deus, mas você terá paciência de esperar? Ou nós oramos e queremos a resposta já amanhã cedo? Deus pode, é claro. Mas e se Ele quiser responder um pouco mais para frente? Nós vamos orar e vamos ficar cuidando da nossa oração, tendo paciência, tendo equilíbrio, aguardando, esperando, ter paciência com Deus. 144. Quando Deus diz algo, você crê naquilo e ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Ontem à noite pedi a Ele que me curasse, e hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a sua paciência? Pergunta o profeta de Deus. Vamos repetir isso? Ontem à noite pedi a Ele que me curasse, e hoje estou enfermo do mesmo modo, a dor continua, e tanta coisa. Então, onde está a sua paciência? Deus disse algo a Abraão, e mesmo 25 anos depois, não havia nada. Mas ele ainda cria, tinha paciência. Ele foi paciente para com Deus. Sempre põe o Senhor adiante e deixe que Ele seja o passo seguinte. Você não pode cruzar. Assim sendo, ponha-o sempre por diante.
Ele diz que sucederia e sucederá. Isso é correto. Noé teve paciência. Sim, Senhor. Noé teve a genuína paciência piedosa. Deus disse: vou destruir este mundo com chuva. E Noé pregou isso por 120 anos. Já pensou isso? Ele teve bastante paciência. Será que ele teve paciência? 120 anos pregar o mesmo assunto? Porque nem mesmo caía o orvalho do céu, nem nada. Por todos os lados era igual e poeirento como antes, e isso por 120 anos. Mas ele teve paciência. Aí você pensa: pastor, mas por que a paciência é tão importante assim? Eu te faço uma pergunta. Que tal quando Noé pregou uns 40 anos, mais ou menos, que ia chover, se ele tivesse ficado impaciente, pegado o martelo dele? Quer saber de uma coisa? Estou 40 anos pregando e não chove, e eu acho que Deus, e se tornasse um incrédulo, jogasse o martelo para o lado e acabou. O que aconteceria com Noé? A chuva ia vir um dia. E ele ia afogar também. Será que vale a pena ter paciência? A paciência, grave isso no seu coração. A paciência salvou Noé. Às vezes a paciência salva o casamento, salva uma amizade. A paciência salva um irmão. A paciência que o pastor precisa ter às vezes. Vocês vão ver aqui para frente algo que tanto o pastor quanto a igreja precisa aprender muito sobre isso, sobre esse assunto. O cristianismo na alma, no nosso espírito, ele é um processo. Um é mais rápido que o outro. Tem gente que escuta, tem gente que entende assim, um pingo para ele é letra. Um toque que dá, ele entende tudo. Outros demoram mais. Eu achei engraçado, quem que me falou isso? Foi um de vocês aqui, alguém vai lembrar. Alguém disse assim para mim: pastor, eu demoro para processar, disse assim. Quando eu escuto alguma coisa, eu demoro para processar no meu cérebro, para depois fazer aquilo. Não sei se foi o irmão Fábio, não sei. Alguém me falou isso. Quando eu escuto alguma coisa, eu demoro para processar. Eu estava falando uma coisa e eu vi que a pessoa não entendeu. Aí ela disse: eu demoro para processar. Então há pessoas que demoram mais. Você vê que na ceia nós lemos assim: esperai uns pelos outros. Se eu acho que estou sendo um pouco mais cristão que este irmão, eu deveria esperar ele. Esperar também ele conseguir vencer alguma coisa. A irmã esperar. Aquela irmã ainda está fazendo tal coisa. Mas nós temos que ter paciência. O tempo vai passar e ela vai ouvindo, e vai ouvindo, e vai ouvindo. E uma hora ela é liberta. Amém. Ela é libertada. Mas que tal se a gente não tiver paciência? Já diz que não é eleito, não muda, que não é eleita, porque você ainda é assim porque você não é eleito, e chuta a pessoa para fora. É melhor estar aqui dentro, cheio de defeitos, de problemas, ou nós dar um chute no irmão, na irmã, e jogá-la lá para a rua e dizer assim: tem nada de Deus mesmo. E quando Jesus derramou sangue por cada um de nós, então lembre disso. Nós temos que ter paciência. 120 anos, mas ele teve paciência.
Deus sempre prova a paciência da gente. Não esqueça disso quando você estiver na casa, na rua, no trânsito, no serviço. Deus sempre prova a paciência da gente. Isso é correto. Deus disse a Noé: agora, olha, Noé, quero que entre na arca, porque já vou trazer os animais. Quero que suba ali ao alto para que possa aparecer pela janela. E quero que entre e quero que diga ao povo: o que tenho pregado por 120 anos sucederá amanhã. Diga-lhes, anda e diga-lhes isso. Agora, qual foi o primeiro sinal? Noé entrou na arca. Não havia nada de chuva, porém Noé se preparou, colocou o impermeável para poder aparecer de vez em quando, e pode ser que contou as suas noras e demais pessoas da família. Ele disse: ó, glória, amanhã verão algo que nunca tem visto, porque por todos os céus haverão nuvens escuras, relâmpagos, e a espada de Deus partirá as nuvens, e Ele condenará esses pecadores que nos têm rejeitado esses 120 anos. Vejam bem. Agora, alguns dos crentes fabricados, aqueles que sempre estão nas margens, porém nunca entram de todo o coração, ainda os temos hoje em dia. Tomara que nós não seja assim, né? Crentes fabricados, que andam sempre de lado, nunca vêm de coração. Alguns deles disseram: pois é possível que aquele velho tenha razão. Iremos amanhã por umas quantas horas para ver o que sucede. Você vê, eles não quiseram entrar na arca. Os crentes fabricados, era uma fé assim. Eles foram lá perto da arca e falaram assim: vamos ver, se nós ver que começa um relâmpago assim lá no fundo, nós corre para dentro da arca. Se nós ver que o sapato aperta, aí nós tomamos uma posição de crente mesmo. Vamos esperar ver mesmo se o julgamento vai vir. Senão nós continuamos aí na farra, né? Na farra. O profeta disse que eles fizeram isso. Quem sabe o velho tem a razão. Nós iremos amanhã por umas quantas horas para ver o que sucede. Não entraram, já pensou isso hoje? Graças a Deus que nós não estamos fora, nós já entramos. Nós estamos esperando, o julgamento vai cair, mas quando o julgamento cair, nós não vamos entrar, nós já estamos dentro. Oh, Jesus. Graças a Deus por isso. Quando a grande tribulação chegar, e quando Satanás de fato tomar a possessão de um homem que está aqui na terra, nós não vamos fazer desse jeito, olhar para ver, bom, agora a profecia do irmão Branco está cumprindo lá, agora é hora de eu me endireitar, agora é hora de eu mudar. Isso é falta de eleição. O irmão Branco chamou isso crente fabricado. O irmão Branco chegou a dizer assim: se eu morresse hoje e eu soubesse que não existe céu para ir para lá, não tem céu, morre e termina, não tem céu, não tem paraíso, não tem Nova Jerusalém, não tem nada disso. E ele disse: e se eu soubesse que eu ia servir a Ele aqui nessa terra por um monte de anos, e quando eu chegasse lá no final Ele ia dizer para mim: não, você está rejeitado. Ele disse: eu queria servir Ele do mesmo jeito. Do mesmo jeito eu queria ser um cristão. Se Ele mostrasse para mim um vídeo hoje, uma foto, uma visão
de eu lá no trono branco, sendo pesado na balança e ele dizendo: você não passou, você vai ter que ser condenado. Ele disse: eu gostaria de ficar hoje aqui e ouvir essa palavra, Oh, Deus. e continuar sendo um cristão. Amém. Mas há pessoas que assim, eles vão esperar para ver. A hora que cumpriu a profecia por aí, pois agora está na hora da gente se endireitar. Toma cuidado. Pode ser que quando a pessoa querer entrar, Mateus 25, quando as virgens nécias viram que o esposo estava vindo, elas clamaram: agora nos dá um pouco de azeite. Foram ao altar e gritaram: Senhor, me dá do Espírito Santo. Não tinha mais jeito, já tinha fechado, acabou-se, tinha fechado, o número dos eleitos tinha concluído. Irmãos, isso pode acontecer nesse mês, nesse ano, ano que vem, a qualquer hora dessa. Nós temos que ter certeza da nossa posição em Cristo. Amém. Individualmente. Esquecer de tudo e colocar a nossa vida de acordo, alinhada com a Bíblia, e dizer: Senhor Deus, eu estou de fato de acordo com isso, Senhor. Ou será que eu ainda estou vivendo de uma miragem, de uma fantasia? Ainda estou brincando, meu Deus. Ainda as pessoas falaram que talvez o verbo esteja certo. Vamos lá na beira da arca, vamos ficar por lá. Se der uns pingos de chuva, nós pega aí, entra para dentro, corre para dentro. Ó, começou até a pingar. O profeta disse: ainda há uns cristãos assim hoje. Não tem nada que faz eles posicionar. Pode pregar, pode ler, pode mostrar. Eles não entram no espírito. Tem pessoas que faltam no culto, está no serviço, mas está lá em espírito no culto, coração doendo, orando, tudo. Outros, não estou dizendo que está aqui, mas às vezes nós, vamos dizer nós, podemos estar dentro da igreja e nosso espírito está lá longe. Lembra que Paulo dizia assim: eu estou ausente no corpo, mas estou presente em espírito. Alguns podem estar presentes no corpo, mas o espírito está lá longe, pensando lá em outra atmosfera, lá por lá, aí não consegue absorver. Mas vamos aqui ler mais um pouquinho. Ao amanhecer do dia seguinte, em vez de aparecer as nuvens negras, ali vinha o sol como sempre. Aí Noé era questionado. As pessoas diziam: você pregou que ia chover, amanheceu aquele sol, coisa mais linda. As pessoas diziam: olha a pregação dele. Não é o que as pessoas pensam às vezes? O pastor falou que quem não é correto com as coisas de Deus, as coisas não andam. Como é que para fulano está andando? Como é que em vez de chover e o julgamento cair lá, o sol está brilhando na vida dele? É o que as pessoas falavam. Talvez com garrafa de cerveja, tem uma mensagem que o irmão Brana disse, com tomate na mão, podre, jogando na parede da arca e dizendo: aí estamos aqui na farra, e ele lá dentro com esse tanto de animal, dizendo que vai chover, e o sol bonito. É que chover nada, não é? Que chover nada, deixa de ser bobo, aproveita a vida. O sol amanheceu. Então chegou um dos incrédulos e disse a um dos crentes fabricados, que dupla, né? Eu já sabia que tu era um daqueles
havia visto que tinha muito interesse. E o crente fabricado, ó Senhor, dispense-me, unicamente é que isso me havia animado. E estava assim meio rindo e não encontrava palavras. Não leva a sério, né? Porém Noé teve paciência. Ei Deus! O sol amanheceu brilhando, Noé dentro da arca, pessoas caçoando dele, tomate sendo jogado na parede da arca, mas ele teve paciência. Ele dizia: se não vem a chuva hoje, virá amanhã. Por quê? Por quê? Eu queria dizer para ele, por quê? Porque assim disse Deus. São João capítulo 14. Ele disse: vou preparar lugar e voltarei, e vos levarei. Os apóstolos escreveram na Bíblia dizendo assim, que alguns vão dizer assim: onde está a promessa da sua vinda? Meu bisavô já falava da vinda de Jesus, velho. Já morreu, já nasceu filho, nasceu neto, nasceu bisneto. E aonde que está esse negócio de que Jesus virá e a terra será queimada e tudo? Está profetizado, porque as pessoas dirão: aonde está a promessa da sua vida? Mas haverá um povinho, nem que seja desse tamanho, que vai continuar no posto do dever, tendo paciência, vivendo dentro da mensagem, cheio do Espírito Santo, ainda que um dia tenha que congregar escondido por causa do aperto, seja o que for, mas alguém será predestinado para subir. Amém. Assim como foi só 8 nos dias de Noé, sabia? 8, de quantas e milhares de pessoas, 8 se salvou. Ele teve paciência. Por quê? Porque assim disse Deus. Aqueles lhe perguntaram: Noé, quando te disse isso? Quando que você ouviu a Deus? Que coisa, hein? Quando que você ouviu a Deus, Noé? Quando que ele te disse isso? Olha o parágrafo 153. Quando você ouviu a Deus? Faz 120 anos que eu escutei a Deus. Que testemunho, né? Quanto tempo faz você escutou a Deus? 120 anos. Em outras palavras, ele podia dizer: há 120 anos eu escutei a Deus e nunca mais esqueci da sua voz. Amém. Não consigo esquecer, não consigo deixar de crer. Quanto tempo faz, irmã? Quanto tempo faz que você não usa mais calça, não corta o cabelo? Quando você ouviu a Deus, quanto tempo faz? Faz 5 anos, 2 anos, 10 anos. Mas desde o dia que aquela voz entrou lá no meu coração, não saiu mais. Está ali, cravado ali dentro. Aleluia. Faz 120 anos tenho chegado até aqui e agora unicamente estou esperando. Mas adiante encontraremos que Deus também tem vindo aqui esperando a igreja, mas ela estará ali. Não tenha temor, Ele prometeu. Vamos terminar com esse parágrafo. Temos estado esperando todo esse tempo para ver a ressurreição dos mortos. Haverá uma ressurreição, irmão, se assim diz o Senhor. Haverá uma ressurreição. Não tenha temor. Deus a prometeu. Espere com paciência. Pode ser que você durma por um momento. Talvez alguém vai partir antes da vinda do Senhor. Talvez você durma por um momento antes que aconteça a ressurreição.
porém naquele dia você despertará, porque Ele prometeu. O que nós chamamos morte é apenas um descanso. Todos aqueles estão dormindo em Cristo. Não se pode morrer em Cristo. Amém. A vida e a morte não podem permanecer juntas. Nós tomamos um descanso do qual nossos amigos não podem nos despertar. Somente Ele nos pode despertar. Jó disse: Ele me chamará e eu responderei. Jó tem estado dormindo já por 4.000 anos, mas não se preocupe, Ele despertará. Não se preocupe, ainda está esperando. Amém? Vamos parar por aí e vamos vir ao altar orar ao nosso Deus. Lembrando sempre disso. A paciência é algo muito necessário para o cristão. Está bem? Vamos ficar em pé. Graças a Deus. Venha até o altar. Quem deseja, nós já lemos a Bíblia. Dobre a sua cadeira, vire cadeira para o altar. E vamos orar ao nosso Deus.